Agora eu vou liberar todo mundo. Aí as moscas sumiam. O faraó falava: não vou liberar não. Aí Moisés, não vai brincar com Deus não. Aí Moisés ia lá, encostava na água, sumia a água e parecia sangue para todo mundo. Aí Faraó chegava lá em Moisés: não, eu estava nervoso aquele dia, pode falar com Deus que agora eu vou liberar o povo. Aí Moisés ia lá, encostava na água, virava a água de novo: vão liberar o povo? Que você está doido? Eu liberar o povo? Então às vezes nós estamos assim, nós queremos que Deus resolva o nosso problema, mas eu nunca vou cumprir aquilo que eu falei. Então, querido, não adianta só a gente querer ouvir a voz, a gente precisa estar pronto a obedecer à voz. Eu lembro um dia, há 7 anos atrás, 6 anos atrás, eu estava um dia orando e eu li algo na Bíblia, aquilo ali veio como uma revelação do meu coração, que era para eu deixar o meu trabalho. Naquela época eu já era gerente do lugar que eu trabalhava, eu estava ganhando muito bem. E eu não sabia como que eu chegava na minha esposa, porque aquela voz estava queimando o meu coração. E eu cheguei um dia na minha esposa e falei assim: Deus mandou largar tudo e ficar só por conta na igreja. Querida, eu quase coloquei minha esposa em depressão. Porque tipo, que trem doido, cara, sabe? E ela olhou assim para mim, ela não sabia nem o que responder. E as contas e tal, né? E fui embora. E fui trabalhar. Querido, mas naquela semana Deus falou comigo, falou com a esposa, falou com todo mundo. Aí ela me procurou e falou: Deus falou comigo também. Então pronto, resolvi. Querido, então eu estava lá e tudo que eu queria ouvir de Deus era que Ele me desse um ok, um joia. Mas Ele falou assim: larga tudo que você está fazendo. E foi o tempo que eu e minha família mais vivemos milagres. Às vezes a gente abria a geladeira, querido, tinha água gelada e vapor frio. E eu ia para a igreja orar de manhã, das 7 às 11. Ficava lá orando e adorando o Senhor. Chegava em casa, aparecia um irmão lá em casa com uma cesta que dava para 3 meses. Com verdura, com fruta, com legume, com arroz. Eu falava: gente, tem trem demais aqui. Sabe? Às vezes, querido, eu entrava com a minha filha num supermercado. E minha filha, eu lembro do dia que ela olhou lá um Yakult. Eu não tinha dinheiro para comprar um Yakult para minha filha. E ela falou assim: pai, me dá um leite fermentado daquele. Eu até ia comprar um mais barato, né? Ela: não, eu quero o outro. E eu olhei assim o limite que eu tinha do cartão. Falei: filha, ou eu compro a carne moída ou eu compro o Yakult. Ela: não, tudo bem, pai, graças a Deus, ela é muito compreensiva. E fui embora, passei na minha sogra. De repente uma irmã liga para minha esposa e falou: onde vocês estão? Estamos aqui. Não, nós estamos aqui na porta da sua casa, estamos te esperando. Falei: beleza, fizemos o que tivemos que fazer, chegamos na porta de casa. A irmã falou: pai do Senhor, pastor, tudo bem? Falei: tudo bem. Deus mandou trazer um negócio aqui para vocês. Falei: que bom, né? Eu falei: provisão de Deus, né? Aí ela falou desse jeito assim, estava de duas dentro do carro. Falou: não, só que Deus mandou falar assim que não é para você nem para sua esposa, é para sua filha. Aí eu falei: pronto, agora Deus está ouvindo a oração da minha filha. Aí eu falei: amém. Ela entra com uma caixa desse tamanho lá assim, querido. E tinha iogurte, bolacha, só coisa para minha filha. E de repente lá embaixo tinha uma cartela de Yakult. Como diz o Carlão, arrepiei, ó. Então, querido, quando você obedece à voz, Deus está falando: eu vou prover tudo. Eu vou prover tudo, não se preocupe. Às vezes, querido, a igreja me ajudava com certa quantia. E quando eu pegava aquela certa quantia, querido, era exatamente a quantia que a gente tinha que pagar de aluguel. E às vezes eu pegava o salário que eu recebi da igreja, a ajuda de custo, e pagava o aluguel. E de repente a gente ia numa reunião. Eu lembro que um dia a gente estava numa reunião que a gente fazia nas casas. E nós falamos para um irmão, falou assim: irmão, passou o horário, a gente estava corrido com as coisas na igreja. E não deu tempo de eu pagar as contas que a gente tinha que pagar. O dinheiro está aqui. Se eu te entregar, você não paga pelo seu aplicativo, não? Ele falou: não, vou pagar. Aí a gente fez a reunião, adorou o Senhor. Aquele irmão sumiu para dentro da casa dele. De repente, ele voltou com as contas e falou assim: aqui, ó, deu certo, paguei no aplicativo. Ó, que a gente foi passar o dinheiro para ele, quase R$1.000. Ele falou: não, enquanto eu estava pagando, Deus mandou pagar as contas de vocês. Então, querido, quando a gente ouve e obedece à voz de Deus, Deus não está falando que vai ser do meu jeito. Ele só está falando: eu vou aparecer na hora certa.
Eu vou aparecer na hora, sabe, na hora que você pensa assim, meu Deus, e agora Faraó vem atrás, vai dar ruim isso aqui, hein? E de repente Deus fala, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, coloca o pé na água aí que você vai ver que eu não abro esse negócio. É assim, aleluias. Então, querido, depois de muito tempo, eu e minha esposa entendemos que a melhor coisa é ouvir a voz e obedecer. Aleluias. Então, querido, preste atenção. Quando Deus falar com você, esteja disposto a obedecer. Aleluias. E pode ter certeza que toda vez que Ele falar, vai ser algo que vai te trazer desconforto. Você mexe na cadeira, você fica sem graça, você não dorme de noite, fica aquele negócio doido assim, querido. Se isso acontecer, é porque é Ele que está falando. Vocês lembram do caminho de Emaús? Os discípulos mais tranquilos, contando as historinhas lá do Jubilula, de repente aparece Jesus. E o coração dos caras começa a queimar, e o negócio queimando, e de repente Jesus vai lá e resolve partir o pão. Um olha para o outro e fala: você lembra que quando ele estava falando, o nosso coração queimava? Então, quando Jesus fala, nosso coração queima. O livro de Gênesis, tá bom? No capítulo 1. Eu quero continuar da semana passada. Vou tentar não demorar muito, tá? Lembrando que quinta-feira tem oração com as mulheres. Capítulo 1 de Gênesis. Quero ler com você o versículo 26. Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Quais foram os gêneros que Deus criou? Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, se multipliquem, encham e governem a terra. Na versão transformadora, você deve estar lendo assim, né? Olha lá. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Que legal, né? Então não adianta só encher, tem que governar também. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então disse Deus: vejam, e eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, todos, aos animais selvagens, às aves dos céus e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo aquilo que ele havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Somente até aí. Queridos, semana passada eu falei sobre um dos níveis de governo. Não sei se vocês lembram, nós falamos sobre Deus ter falado assim, governe, sujeite as aves do céu. Naquela época, querido, que Deus estava falando, Deus estava dizendo exatamente aquilo que Ele queria falar. Falou assim: olha, até os pássaros e tudo aquilo que voa, né? Se tivesse daqueles negócios lá do Jurassic Park que voava, se naquela época tivesse, obedeceria a Adão. Deus estava falando: governe sobre tudo o que existe no céu. E você trazendo para a tipologia do que significa, né? Deus estava dizendo: eu darei ao homem poder para exercer governo nas regiões celestiais. E eu fiquei de ler com você um texto que está lá em Efésios capítulo 6. Se você puder abrir comigo, Efésios capítulo 6. Gente, vai ficar legal, viu?
Fica ligado aí, que Deus vai fazer, vai abrir sua mente, seu coração, em nome de Jesus. Só um minutinho, fica tranquilo aí, queridos. Eu estou tranquilo aqui, hein? Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Uma palavra final: sejam fortes, fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. O diabo é um ser físico ou espiritual? Espiritual, certo? Então a Bíblia está falando para eu ser forte no Senhor, me vestir de uma armadura para enfrentar o próprio diabo. Quem aqui já teve a oportunidade de ver Avengers lá, os Vingadores? Se vocês pegar o Tony Stark, querido, sem a armadura do Homem de Fé, o que acontece? Ele é uma pessoa comum. Ele tem que correr. O dia que eles explodiram a casa dele lá, o que ele fez? Não deu para fazer nada, ele estava sem armadura. Caiu lá debaixo do negócio, os trem caiu em cima dele, ele machucou o nariz, cortou o dedinho, não foi? Mas a hora que chegava a armadura, ele transformava, ele voava, dava tiro, o Hulk batia nele, ele voltava do mesmo jeito, não era assim? Né? Por quê, querido? Aquilo que estava na armadura, a maneira que ela foi confeccionada, dava para ele poderes que, como homem normal, ele não tinha. Então a Bíblia está falando, vocês precisam ser fortes. Não está falando só da minha força física, da minha sabedoria física. Está falando aqui, sejam fortes no Senhor. Então está falando que eu vou receber algo da parte de Deus. Olha aqui, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Aí começa falando, agora vocês precisam vestir uma armadura. Querido, não é uma armadura que eu compro lá no Badião, no supermercado, nem no supermercado Nião, nem na loja onde você compra aquelas coisas de cosplay, né? Não é esse tipo de armadura. Está falando de uma armadura que eu vou receber de Deus. Uma armadura que é espiritual para lutar com seres espirituais. Amém? Está aí? Então olha aqui, está falando que eu vou receber uma força de Deus, um poder de Deus, uma armadura espiritual da parte de Deus para lutar contra quem? Olha aqui, vistam toda a armadura de Deus, para quê? A armadura é de Deus, quem vai dar para nós? Deus, né? Para que possa permanecer firmes contra as estratégias do Hulk, contra as porradas do Hulk, você entendeu? Contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Leiam nessa versão para vocês entenderem. Diogo, tem como? Para vocês entenderem, essa versão aqui ela traz as palavras um pouquinho diferente. Olha, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Está falando que eu não luto contra pessoas. Eu não tenho que brigar com o meu patrão, você não tem que brigar com a sua sogra, com o seu amigo, não. Está falando que a nossa luta como cristão não é com pessoas. Sabe as pessoas, querido, que te enfucam o dia inteiro? Deus está falando, não brigue com elas. A sua luta não é com elas. Continua lendo. A minha luta é contra governantes e autoridades do mundo invisível. Aleluias, continua. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Massa, né? Esferas celestiais. Então o que a Bíblia está falando para nós? Que Deus vai me dar uma armadura e essa armadura me capacitará a lutar com seres que são invisíveis. Mas essa armadura também é invisível e ela me protege também quando eu não estou vendo. Então Deus estava falando para Adão: Adão, eu vou te dar poder para governar sobre as autoridades espirituais, aves do céu, sobre poderes das trevas que dominam, querido, lá nas regiões acima das galáxias. Os judeus acreditam que existem 3 céus. Primeiro é essa atmosfera que a gente vê, que a gente tem a camada de ozônio. A segunda é as galáxias, né?
E a terceira é onde existe toda a guerra espiritual, onde tem anjos e demônios, entendeu? Os judeus acreditam que existem 3 céus. Esses dias a gente estava numa aula aqui e nós falamos sobre 7 camadas do inferno e as 7 camadas do céu. Vocês lembram? Né? Então se é 3 ou 7 eu não sei, eu sei que essa espiritual aí existe. Né? Tá certo? Então, o que Deus estava falando para Adão? Se Adão continuasse vivendo em santidade, sem o pecado, Deus estava falando: você terá poder, e quando você der ordens aqui na terra física, elas acontecerão no mundo invisível. Amém? Querido, vocês lembram de um... Vamos ler, não vamos ficar nesse negócio de lembra não. Vamos ler, abre lá sua Bíblia em Daniel. Aleluia. Depois eu leio esse texto aqui, só para a gente ver um negocinho aqui. Vamos lá em Daniel. Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 12 do capítulo 10. Olha que massa. Daniel 10, 11. Daniel, justiça de Deus. Ele disse, o anjo está falando para Daniel: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu fui enviado a você. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me coloquei de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Beleza? Olha o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Deixa eu te explicar. Daniel está aqui na terra, aí um dia ele ajoelhou, e quando ele ajoelha, ele vai ter uma visão de um ser espiritual. A gente sabe que é Jesus, certo? Depois você lê o capítulo em casa. Então na hora que ele pediu para entender aquela visão, porque ele viu, mas não entendeu nada. Então, querido, quando ele pede na oração dele para que o anjo trouxesse a revelação daquilo, ele fez um pedido. A Bíblia fala que um dos anjos no céu, naquele exato momento, ele sai com uma ordem, ele sai com alguma coisa para chegar até Daniel. Aí ele fala que quando ele chega nas esferas celestiais, que ele sai lá do céu, onde ele está com Deus, cantando Santo, Santo, ele está lá. Ele saiu lá do santo e começou a descer aqui nas esferas celestiais, ele não está na terra. Ele fala que existe um príncipe da Pérsia que encontrou com ele. Agora, querido, se o anjo é espiritual, e ele fala que encontra com o príncipe da Pérsia, o príncipe da Pérsia não era o Nabucodonosor, não era Dario, que era aquele que estava governando ali, era uma entidade, era um principado espiritual que atuava na Pérsia, que podia brigar com um anjo, porque pensa um anjo brigando com uma pessoa, querido, é morte na certa. Então não era o rei, esse príncipe da Pérsia, é porque na Pérsia existia um principado espiritual. Então na hora que o anjo veio trazer a resposta ou a revelação que Daniel pediu, esse príncipe da Pérsia entrou contra o anjo. Amém? Só que aquele anjo, querido, ele não era um anjo de guerra, ele não era um anjo de combate. Aí ele fala assim que naquele exato momento vai começar a acontecer uma briga, mas ele não é anjo de briga.
Aí ele fala que naquela hora o anjo Miguel teve que descer da onde estava e brigar com aquele príncipe da Pérsia, que era um principado. E eles ficaram brigando por 21 dias. Você fala, pastor, mas foi muito tempo. Deixa eu te contar, o reino espiritual, ele é atemporal, não existe tempo, tá bom? Talvez a briga deles no reino espiritual foi 15 segundos, você entendeu? É um golpe, um rabo de arraia ali e deu certo, entendeu? Lembra na capoeira, você dá um... Às vezes foi muito rápido, mas aqui a gente tem relógio, tem noite e dia. Lá no reino espiritual não existe isso. O anjo está ali brigando 15 dias, falando, nossa, mas que briga difícil, 15 dias que eu estou brigando com esse capeta. Não tem isso. Lá é tudo dia, você entendeu? A Bíblia fala que não haverá, lá onde a gente vai morar com Jesus, não vai haver, nem sol não tem, só a luz de Jesus brilha. Então lá não tem tempo, tá? O tempo de Deus é diferente do nosso, ok? Então, houve uma guerra. Aquele anjo, a gente acredita, querido, que era Gabriel, aquele mesmo que veio falar com Maria e entregar Jesus ali dentro do ventre dela. Era um anjo que trazia algo, alguma bênção, tá? Então não era um anjo de dar porrada, ele não andava com espada. Aí Miguel, que era o arcanjo responsável por fazer Lúcifer descer da terra, lá naquela briga, né, aquela eterna, que Lúcifer queria ficar do lado de Deus. Então ele desce, dá uma surra no príncipe da Pérsia, e agora o anjo fala assim, eu vim por causa das suas palavras. Mas se você prestar atenção, o anjo não veio só porque Miguel brigou, mas porque Daniel entrou em 21 dias de jejum. Então ele insistiu naquilo que ele queria, porque ele continuou orando, pedindo a mesma coisa, percebeu que o espiritual estava acontecendo alguma coisa. O anjo, ele teve como continuar brigando contra o príncipe da Pérsia. Aleluias? Quem quer aprender mais um pouquinho? Aleluia? Então abre sua Bíblia em Apocalipse. Você vai ver que legal o Apocalipse agora. Isso aqui eu não preparei, eu preparei outra coisa, mas Jesus está falando, então a gente vai falar, né? Vamos lá, Apocalipse 12, versículo 10. Isso aqui, querido, é uma briga de anjo, entendeu? Gente grande. Apocalipse 12, 10 fala assim, então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, isso aqui é João, tá? O João lá do Apocalipse. Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos, que é o capeta, foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Querida, a carteira do diabo é assinada, acusador dos irmãos. Primeira assinatura na carteira do diabo está lá. Até hoje não deu baixo. O que ele fica fazendo o tempo todo? Acusando você. A Bíblia diz de dia e de noite. De dia e de noite. Ah, você falou mal do irmão no WhatsApp. E ele fica lá na sua cabeça. Entendeu? Obrigado, irmã. E fica ali te enfucando. Ah, seu fofoqueiro. Entendeu? Aí você passa ali, de repente o capeta manda um e-mail para você. Aí tá lá aquela mulher pelada no e-mail. Aí você olhou, aí a hora que você acaba de ver, ele fica lá o dia inteiro, você estava vendo pornografia na internet, então, querido, ele fica o dia inteiro, ele só faz isso, ele não sabe fazer outra coisa, entendeu? Foi assinada a carteira dele pelo acusar os irmãos. Aí aqui a Bíblia está falando o quê? O acusador vai ser lançado fora diante do nosso Deus, porque ele acusava os irmãos de dia e de noite. Bom, versículo 11. Aqui está falando dos anjos, mas eles quem? Os anjos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, certo? Esse sangue de Cristo aqui, nesse momento vocês precisam entender que a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, tá bom? Então o sangue de Jesus já estava falando na eternidade. Então a Bíblia está falando que os anjos vão vencer aquela batalha pelo sangue do Cordeiro que já havia sido imolado, certo? Já havia um sacrifício eterno. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa Bíblia que nós temos aqui nas mãos, querido, ela já é um livro eterno, seremos julgados por ela. Então, querido, essa Bíblia está lá, tá bom? Seremos julgados, toda essa história já tinha sido escrita, tá bom? A Bíblia vai dizer para nós em Isaías
que Deus é aquele que sabe o fim antes do começo. Então tudo aquilo que nós estamos vivendo já estava escrito, tá bom? Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Estão entendendo? Os anjos brigaram tanto, querido, que lá no reino espiritual, de alguma maneira, talvez um ou outro tenha morrido naquela briga. Então o reino espiritual, querido, é uma coisa de louco. Se a gente pudesse nesse momento colocar uma visão UV aqui assim, sei lá, um óculos verde para a gente ver nesse momento que estava acontecendo, vocês iam ver que o diabo estava sentado lá do fora da igreja, cruzou as pernas, colocou um banquinho, estava jogando seta na sua cabeça para falar: mexe no WhatsApp agora, na hora da palavra, vai beber água. E o diabo lá jogando seta. Você viu o que você fez de dia? Você falou mal do irmão. E do outro lado, você já viu o pica-pau? O do mal aqui, e o anjinho do lado falando: não faz isso não. E do lado vocês iam ver os anjos aqui casados, tentando te guardar, te proteger, trazendo revelação para você. O reino espiritual é assim. Enquanto uns aqui está trazendo revelação, Miguel lá fora, querido, está suado, arrancando a cabeça e arrancando o olho, e os diabos Por quê, querido? O reino das trevas não é igual a gente que senta, bebe água, é direto o tempo todo. Atualmente eu estou chamando um rapaz para vir na igreja, tem uns 2 meses que trabalha comigo. Aí ele marca comigo todo domingo de vir no culto. Todo domingo ele marca de vir. E esses dias eu tive a oportunidade de conversar com ele uns 20 minutos. E ele falou assim: cara, é do mais engraçado. A hora que chega para me vir no culto, minha esposa passa mal, o dedo dela dói, a barriga dói, ela começa a suar, ela dá febre. E no outro dia que eu falo: tô pronto para ir, minha sogra chega. Eu falo: cara, eu não tô dando conta eu quero ir, mas não dou conta. Aí eu parei com ele e falei: deixa eu te falar, o reino das trevas, ele está se empenhando contra você para que você não dê um passo de fé e você não conheça a verdade. Aí eu fui explicar do reino espiritual para ele, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. E ele: eu falei: o diabo fica lá, enfucando, fazendo parecer a sogra, parecer o sogro, seu amigo chegar com uma latinha de cerveja, bem na hora de ir no culto. Ele até me perguntou: cara, não tem outro dito para ir na igreja, não é só no domingo? Eu falei: não, pode ir na terça também, mas a guerra vai ser a mesma. Quem aqui não enfrentou uma guerra para estar aqui hoje? Uma só para falar assim: nenhuma, cara, foi massa. Eu falei: vou para a igreja, fui para a igreja. É um pneu que fura, um filho que fica doente, a conta de energia que chega na hora que você está entrando na igreja, entendeu? Aquela mensagem do cara que fala: você não me atendeu. Querido, é guerra o tempo todo. Por quê? Porque o diabo, querido, não quer que você conheça as verdades. É uma guerra. Deixa eu te contar uma coisa aqui, presta atenção. Vamos dar exemplo vamos dar exemplo do Diogo. Está lá atrás. Pode, né, Diogo? Agora eu estou falando, agora tem que falar. Vamos imaginar, qual que é o serviço do Diogo na vida real? Vamos falar assim, né? Tipo novela não, na vida real. O que ele faz? Ele é fotógrafo. E para ele não tem dificuldade. A pessoa marca um ensaio fotográfico com ele, ele vai lá, tira as fotos, revela as fotos, mexe nas fotos, recebe a grana e passa o negócio. Pronto. Aí o Diogo agora vai ser o cara que vai tirar foto no culto. Começou as batalhas do Diogo. Aí aquilo que é simples de fazer já começa a ficar complicado. O celular estraga, a entrada P2 estraga do telefone, a câmera não funciona, o OBS não funciona, o computador não entra. Aí você fala: cara, mas isso aqui funciona tão bem comigo no dia a dia. Por quê, querido? Sempre que você for fazer alguma coisa para Deus, ainda que você faça isso todo dia no mundo real, você vai fazer para Deus, querido, a dificuldade é lá em cima. Vocês estão entendendo? Por que às vezes é tão difícil fazer algo para Deus? É porque o reino das trevas não quer que você faça. Então, pare de pensar que tudo é normal. Um dia, querida, eu fazia parte de uma outra igreja, e é bom contar os testemunhos para os irmãos entenderem. Eu tinha um carro Tempra, eu tinha acabado de fazer o motor dele, então ele estava beleza. E eu não lembro o que eu e minha esposa estávamos fazendo durante o domingo, assim, sabe? E eu estava escalado para tocar no louvor. Então o pessoal do louvor tinha que chegar 30, 40 minutos antes, né? E eu chegava mais cedo. E eu não sei o que aconteceu, a gente só tinha a primeira filha, né? Ainda não tinha os últimos 2.
E a gente foi arrumando, não sei o que aconteceu. A gente deu 6h30, eu ainda estava em casa. E eu falei para minha esposa, falei, nossa, a gente tem que acelerar, eu tenho que chegar, eu vou tocar hoje, eu canto uma música, eu faço solo na música, eu tenho que chegar. Querido, a hora que a gente desceu da garagem da minha casa, com o carro, furou o pneu. E eu falei, não, mas eu sei trocar pneu. Querido, eu coloquei meu carro lá de fora, e pensa numa roda que não saía. E eu rodava. Querido, meu vizinho estava sentado numa cadeira daquelas de descanso e ficou vendo, e eu suava. Aí ele foi lá na casa dele, pegou o macaco do carro dele, colocou debaixo do meu carro, e isso o tempo comendo. E ele falou, beleza, deu certo. A hora que eu desci o carro, os parafusos não davam, os parafusos vinham. E eu falei, gente, não existe um trem desse. Venci. Vamos embora. Aí minha esposa já estava dirigindo, né? Eu falei assim, ó, você vai dirigindo o carro, eu vou afinando o violão aqui atrás. Chegar lá, eu só vou plugar meu violão, porque já está em cima da hora. Beleza, queridos. Aí a gente foi, ela acelerou, e minha esposa, quem conhece sabe que ela pisa no trem mesmo, tem o pé pesado. Chegamos, 5 minutos, eu falei, não, glória a Deus, vai dar tempo de eu entrar no culto. A gente entrou para o culto, só tinha uma vaga na garagem da igreja. A gente entrou para dentro, a gente fechou o portão. Era assim, ó, tinha carro para cá e para cá. Então a única vaga que sobrou era onde entrava no portão. O portão tinha uns 4 metros de altura. Então a gente entrou, graças a Deus, aleluia, fechou o portão, a gente virou as costas. O que aconteceu? O portão caiu em cima do meu carro. Caiu em cima do meu carro. Eu vendi o carro com a marca do portão em cima. E eu falei, gente. Eu virei para minha esposa e falei, deixa o portão aí que eu vou lá cantar. Entrei para dentro e fui louvar a Deus, querido. Cantei, adorei a Deus. No final do culto, os obreiros foram lá, não sei o que aconteceu, nós tiramos o portão. Querido, você entende que o reino espiritual, querido, vai fazer de tudo para me gritar, xingar, falar o nome da pelada, da vestida, com roupa. Por quê? Para o meu louvor não fluir. Porque o louvor pode curar uma pessoa, pode tirar uma pessoa da depressão. Pessoa que chega, você viu quantas vezes você chega mal no culto, está pesado o clima. Se tiver a presença de Deus no louvor, a hora que você senta, você fala, parece que deu uma aliviada. Então o louvor cura, ele liberta. Então o diabo, querido, queria tirar esse poder para eu ministrar. Reclamei a hora nenhuma, falei assim, deixa esse portão aí, vamos embora. Fui lá, cantei, depois falei, agora deixa eu me preocupar com o carro. Então o reino das trevas, querido, ele vai arquitetar em todo o tempo contra você. E lá no jardim, o que Deus falou para Adão? Governe sobre as aves do céu. Você tem poder para dar ordens. Você tem poder para liberar palavras. E foi exatamente o que Jesus disse para Pedro. Eu vou colocar, Pedro, na sua mão uma chave. Essa chave, quando você falar algo na terra, ela vai ligar algo no céu. E tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, acontecerá. E te darei as chaves do reino dos céus. Já parou para pensar que na sua mão tem uma chave que abre e fecha portas? Porque a chave serve para abrir e fechar. Aleluia. Quem aqui já teve a oportunidade de ver aquele filme? Eu recomendo, Quarto de Guerra. Top. Olha que a mulher descobre quem que ela é, querido. Já viu? Ela está lá orando mais assim, ai Jesus, me perdoa porque meu marido, não sei o quê. E de repente sobe uma ousadia na mulher, ela levanta do closet dela. Já lembra dessa cena? Tem jeito para essa cena aí? Nós tem internet aqui, não tem? Eu acho que tem jeito. Ela levanta assim, ó, e ela sai na casa dela, ela olha para um lado, ela parece que vê um capeta, ela vê outro, e ela vira para o capeta assim e fala, deixa eu te falar, essa casa a partir de hoje está sob nova direção. Vocês lembram do filme? Né? Aí ela fala assim, a partir de hoje quem manda aqui é Jesus, e você pega suas trouxas e suas malas do meu casamento e vaza. Eu estava em casa vendo um filme, eu arrepiava, falei, velho, que autoridade. E ela foi fazendo assim, ela ia em cada cômodo da casa e falava, sai daqui, e sai não sei da onde. E ela foi lá na porta da rua e falou assim, e não põe os pés aqui em casa mais não. E entrou para casa. Naquela hora o marido dela estava traindo ela, ia começar a trair ela num restaurante, vocês lembram? O homem deu uma desinteria e não teve jeito de ir para o motel com a mulher.
Vê o filme, vocês verem. O cara estava do mais lá, a mulher já passando a perninha no cara, assim, debaixo da mesa. Onde que a gente vai? Tava tudo combinado. A mulher começou a orar lá, querido. O cara deu uma diarreia e falou assim: eu tenho que ir no banheiro. Falou: depois a gente conversa. Por quê, querido? Ela entendeu que ela tinha autoridade. Ela tinha autoridade, ela só usou a autoridade. Então, querido, se tem algo lá na sua casa, na sua família, com o marido, com a esposa, com o tio, com quem quer que seja, você percebeu que aquilo ali não é normal, o que você tem que fazer? Espera aí, eu estou em santidade, estou vivendo a minha vida com Deus, eu vou usar a minha palavra de governo. Porque Adão, querido, ele perdeu a autoridade porque entrou no jardim o pecado. Mas ele até então tinha autoridade para dar ordens e elas acontecerem. Vocês entenderam aqui? Agora vamos lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6. Tem hora que eu esqueço, está gravando. Meu Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, está lá no Novo Testamento, que é um culto de ensino, então a gente tem que falar, né? Não tem jeito. Capítulo 6. Quero ler com você versículos. Vamos ler o 4, que começa lá no 4, eu vou ler até o 8. Eu vou ler aqui na versão transformadora. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas. Trabalhamos até exaustão. Suportamos noites sem dormir e até passamos fome. Mostramos quem somos por nossa natureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade. Pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Você entende? Paulo está falando, eu estou fazendo a obra de Deus, eu suportei multidão me espancando, o marido que não queria que a mulher fosse no culto, todo mundo brigando comigo, eu suportei. Aí ele fala, proclamei a verdade de maneira fiel e o poder de Deus operava em mim, a armadura do homem de ferro estava em mim, entendeu? Olha lá, o poder de Deus opera em nós e nós usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Amém? Talvez na sua versão, se for uma versão diferente, você vai ver que está escrito com as armas da justiça. Cadê? Não está aqui. Pelas armas da justiça da direita e da esquerda, né? Na maioria das vezes a da direita é a do ataque e a esquerda é a de defender. Está falando de eu ter uma espada na mão direita e de eu ter um escudo nas mãos esquerdas. Amém? Então, querido, olha que interessante. Nós como vamos colocar, não sei se falar Adãos, né? Deve ser Adãos não é, né? Adão. Nós como Adãos redimidos, né? Que já tiveram o pecado perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro, nós temos autoridade para quê? Para atacar e defender. E Jesus disse para Pedro: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Então, querido, Deus está falando que nós como igreja precisamos atacar as trevas. Imaginem comigo que esse aqui é o portão do inferno. Esse é o... mas só para imaginar que aqui é o portão do inferno. Então Deus está falando assim, e as portas do inferno não vão prevalecer contra os ataques da igreja. Então está falando de uma igreja que vai atacar. O portão está lá e a igreja vai bater contra o portão, certo? Querido, a gente vai lá, semana apareceu lá no hall da minha casa, lá na entrada, no portãozinho, né, tem um hallzinho, apareceu uns marimbondos. Peguei o fósforo com álcool, fui lá e pus fogo neles. O que eu fiz? Ataquei, matei um monte. De repente descobri que não morreu todos, e eles começaram a voar atrás de mim. Entrei dentro do carro, fechei a porta.
Falei, estou protegido pela armadura. E eles veio furiosos, que ficou ouvindo, você matou meu irmão, você tirou meu irmão de lá, da cachaça, seu negócio. Você entendeu? O reino das trevas é assim, toda vez que nós como igreja atacamos, o que ele vai fazer? Contra-atacar. Só que muitas das vezes nós estamos, querido, a gente está igual o karatê do Daniel San, entendeu? É aquele karatê que fica esperando o outro bater para você proteger. Não era assim? Do senhor Miyagi? Você fica ali. Se o cara bater, você defende. Então nós como igreja, nós estamos só defendendo os ataques do diabo. E não estamos atacando. Você entendeu? Se está batendo, querido, então bate também, ué. Você vai ficar lá só defendendo. Eu acho que no reino de Deus não tem goleiro, sei lá, deve ter. Querido, tem que ser atacante, entendeu? Você tem que bater mesmo, você tem que ir lá tirar as pessoas das drogas, você tem que dar a marmita, você tem que dar a cesta, tem que ajudar a viúva. O que é isso? Ataque. O rapaz está lá, é o pai órfão que morreu, né? O pai que morreu a mãe, então você se torna o pai espiritual dessa pessoa. O que a gente está fazendo? Está atacando as trevas estavam lá dominando as pessoas, e a igreja veio e atacou. Foi lá na caixa de marimbondo e ataquei. Com certeza o diabo vai contra-atacar de alguma maneira. Aí o que a Bíblia fala em Efésios 6? Se revistam da armadura, para que você possa suportar e permanecer firme no dia mau. Aleluia? Está comigo? Então foi essa autoridade que Deus deu para Adão, para ele enfrentar guerras espirituais. E nós, querido, nesses últimos dias, eu tenho chamado os líderes da igreja, o pessoal do louvor, eu tenho falado para eles, vamos jejuar. O dia que vocês for ministrar, jejua. Esses dias nós fizemos 3 dias de jejum aqui, sexta, sábado, domingo, uma refeição no dia. Eles brigaram comigo, falaram, pastor, mas foi massa. Aí na outra semana, não precisei falar nada, aí eles mesmos marcou um jejum e falou, quero todo mundo jejuando, quem for ministrar. Porque a gente tem que governar também no reino espiritual. É massa a gente chegar com os instrumentos aqui e fazer o físico, mas a gente primeiro conquista o físico lá no espiritual. Amém? Glória a Deus. É isso. Aleluia. Nós, ministros de louvor, primeiro nós ministramos a Deus, depois ministramos aos homens. Aleluia. As canções que a gente canta aqui, querido, primeiro a gente canta para Deus, no quarto, no ensaio. Depois a gente ministra com as pessoas, né? A gente do Ministério Crente, quando a gente vai tocar em algum lugar, primeiro durante a semana eu pego meu violão e eu fico lá em casa ministrando. Um dia eu estava lá em casa vendo que música que a gente ia cantar numa igreja, e de repente me veio uma música no espírito e eu comecei a cantar. Pois só tu és o Deus eterno, e eu fiquei meia hora lá em casa cantando sobre toda a terra, e eu fiquei cantando sobre toda a terra, e eu fiquei cantando só tu és, e fui cantando e cantando. Aí eu peguei no grupo lá e coloquei dos meninos, gente, nós vamos cantar grande é o Senhor. Aí a gente ensaiou, ficou massa a música, né? Ministramos a Deus, ministrei lá em casa, ministramos aqui no louvor, Deus falou com a gente. E o dia que a gente foi cantar ela na igreja que nós fomos, querido, foi a música que Deus mais derramou a presença dele, não foi? Ainda bem que não tem gravado. E a gente começou a cantar e a igreja inteira começou a adorar, e foi aquela canção que Deus quis destravar o coração dos seus filhos. Então é isso que fazemos como levitas. Não é só chegar aqui e cantar. A gente vai lá primeiro e conquista no reino espiritual. Fala com Deus, canta para Deus, quebra a cabeça do diabo, deixa ele doido. Aí depois você chega aqui e ministra aos homens. Sabe o que Deus faz? Cura, liberta, sara, traz revelação, envia a voz dele. Mas ministros primeiro ministramos a Deus. Você entende, querido, que quando Deus fala para Adão, governe sobre as aves do céu, não era só governe sobre os passarinhos? Você viu tanta coisa que existe em governar as regiões celestiais? E tudo isso está nas suas mãos. Você não precisa ser pastor, não precisa ser músico, você não precisa ser obreiro. Você precisa entender que você é filho, e Adão era filho. E como filho ele tinha toda essa autoridade. Você não precisa saber mexer no som, você não precisa ser da comunicação. Você precisa entender, eu sou filho. A partir do momento que eu sou filho, eu tenho a autoridade que Adão tinha.
Se eu já aceitei Jesus no meu coração, se eu estou vivendo a vida que Deus queria, estou renunciando o mundo, estou lendo a palavra, eu estou orando, eu tenho autoridade sobre o reino espiritual. E o diabo fica doido. Você acha que o diabo gosta que você escute isso aqui? Nunca. Ele vai tentar, querido, quando você sair daqui, roubar essa palavra do seu coração, para que amanhã você não lembre mais dela. Ele vai tentar fazer de tudo para que você chegar na sua casa, só se envolver com o telefone, com a internet, com qualquer outra coisa, e essa palavra vai até você nem lembrar mais quem você era. Você está entendendo? Querido, quando a gente ministra uma palavra aqui, nós ministros que ministramos aqui, querido, eu saio daqui, eu estou um caco. Eu chego em casa, querido, pergunta a minha esposa, eu bebo um copo d'água, alguma coisa, passo da minha sogra, a gente janta. Chego em casa, querido, eu deito na cama e eu acordo no outro dia. E às vezes meu corpo dói a noite inteira, porque a gente ministrou uma palavra. Entra na internet depois, você vai ver, querido, que 1 hora de pregação, ela é equivalente a 8 horas de trabalho pesado. 8 horas de trabalho pesado, 1 hora de pregação. Por quê? A gente mexe com o físico e você enfrenta nesse mesmo momento ossos espirituais. Nós somos uma comunidade profética. Lá na sua casa você tem que se levantar como um profeta, entender o poder e a autoridade que você tem lá. Na sua família, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério. Você tem poder para virar para o diabo e falar: não te aceito mais na minha vida financeira, não te aceito mais aqui no meu trabalho, não te aceito mais no meu namoro, não te aceito mais no meu noivado. Você vai sair daqui agora dessa empresa. E você começa a dar ordens, e ele tem que obedecer. O que ele vai fazer na hora que você começar a fazer isso? Acusar você. Você está mandando eu sair, mas eu te vi olhando um e-mail do capeta ali. Não é isso que a Bíblia fala? Que ele é o acusador das nossas almas. E se você acredita, querido, não tem ninguém mais mentiroso que o diabo. Ele fala. Se você acreditar e falar: é mesmo, né? Não vou nem orar porque eu estava ali vendo um e-mail da tiazinha, sabe? Aí na pombagira estava ali, eu falei: não vou orar não, porque senão... Naquela mesma hora, clame o sangue de Jesus, peça perdão do seu pecado e continue a batalha. Quando eu era mais novo, já vou encerrar, eu aprendi a guerrear. Eu fui a algumas palestras e vi Valnícia Milhomens, Renê Terra Nova, e eu via eles guerreando, querido. Você lembra aquelas épocas que a gente aprendeu toda enfermidade fora? Você lembra? Você lembra? Aí ele levantava a perna dessa altura assim, andava e falava: toda doença, e todo mundo gritava: fora! E toda não sei o que, fora! Eu aprendi, eu chegava lá em casa, colocava na Paula Valadão no último volume. Minha mãe não estava mais em casa, minha mãe tinha morrido, meu irmão ia fazer umas coisas, estava só eu e minha avó. E eu colocava o som que eu tinha, aqueles Fran antigo, com as caixas assim, tudo. E eu começava lá em casa: todo mal, sai, em nome de Jesus. E eu atrás, querido, e com o olho fechado lá no meu quarto, eu fazia altas guerras espiritual. Aí eu ia para o culto de jovens no sábado, porque eu era o líder de jovens, querido, e o trem era assim, deslizava, as pessoas entendiam o que falava. Por quê? Primeiro, lá em casa eu conquistava no espiritual. Tô brincando não, querido. Eu pegava alguma coisa assim, ficava na mão como se fosse uma espada. Aí às vezes eu imaginava com, sei lá, se era imaginava, era visão, eu imaginava que o diabo estava vindo de trás, eu já fazia assim, e dava. Não tô mentindo. Isso, depois de velho eu ainda faço isso. Tô te falando. Uma vez minha esposa viajou, eu já estava casado, ela foi para Belo Horizonte. E Deus me mostrou que eu tinha que orar, porque elas foram de carro. Ora, porque pode acontecer alguma coisa aí, não sei o que, né? E eu entrei lá, fechei a porta, aumentei o som para os vizinhos escutar.
Em nome de Jesus, aquele diabo está tentando virar o carro delas, em nome de Jesus. E sabe, e eu, em nome de Jesus, solta daí, anjo, vai lá agora. Eu fiquei uns 30 minutos fazendo uma guerra espiritual, deu tudo certo. Ela foi e voltou, a gente está casado até hoje. Não morreu. Aleluia. Então o reino espiritual, querido, a gente faz essas loucuras. Tenta ir para um monte com o Carlão, quem já foi? Ele pega um pedaço de pau, já viu? E ele vai nas árvores e fala assim: capeta, sai daqui. Pá! E ele sai correndo atrás e fala: foge daqui, foge da vida do fulano de tal. Porque o reino espiritual, querido, ele movimenta. A Bíblia, o que a Bíblia nós acabamos de ler? Olha aqui que interessante, queridos. Que nós temos, volta aí, Diogo, 2 Coríntios 6, 7. Olha aqui para você ver. É Bíblia, eu estou falando aqui para vocês entenderem como é que é, mas olha lá. Usamos as armas da justiça. O outro, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Outro dia eu vou explicar o que significa esse também, a mão direita e a esquerda, mas está falando de uma espada e de um escudo, que eu posso usar isso em guerra espiritual. Amém? Estou percebendo que a gente está cada dia mais aprofundando, e quanto mais você sabe, querido, não tem jeito de você fugir. Se você quiser não saber, não vem nas aulas, nem vê pela internet, né? Porque depois que você sabe, você vai começar a prestar atenção em tudo. Você fala: nossa, cara, isso aqui tem alguma coisa que tá, vou ali orar. Você vai aprender a orar, você vai virar. É melhor ensinar um homem a orar do que 100 pregadores a pregar. É melhor você aprender a orar do que aprender qualquer outra coisa.